Graça e paz, meus irmãos, a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Meus queridos irmãos, reconhecendo a importância da leitura, da educação na formação de um povo, Monteiro Lobato, certa feita, deixou registrado uma das mais famosas frases sobre o forte crescimento de uma nação. Ele afirmou: um país se faz com homens e livros, numa clara alusão à necessidade de educação e leitura para um país que deseja ser uma potência mundial. Eu quero, nesta ocasião, trabalhar com vocês a respeito da segunda epístola de Paulo a Timóteo, o capítulo 3, versículos de 14 a 17. E o texto diz o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado pela Tua palavra que foi lida, ó Pai. Sem dúvida alguma, o Teu Santo Espírito foi o responsável por aquilo que o apóstolo Paulo escreveu para a instrução da sua igreja e, por extensão, a nossa instrução também nesta ocasião. Nós queremos pedir que, em nome de Jesus, a Tua palavra, que foi inspirada pelo Espírito Santo, seja por Ele mesmo aclarada nas nossas mentes e nos nossos corações, para que nós possamos compreender a Tua vontade para as nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, possivelmente essa epístola foi escrita entre os anos 66 e 67 da nossa era. E esta é uma daquelas epístolas que o apóstolo Paulo escreveu quando estava em prisão. O agora velho apóstolo já estivera preso na cidade de Roma anteriormente, porém, ele havia sido solto e ele permaneceu ali na capital do Império Romano, talvez por 2 ou 3 anos. Todavia, ele foi preso novamente. Agora, a sua prisão não era mais uma prisão domiciliar. Agora o apóstolo dos gentios seria executado em pouco tempo depois por mandado do imperador romano Nero. Meus queridos irmãos, como ele próprio relata nesta epístola, ele se sentia absolutamente sozinho, ou praticamente sozinho. Ele havia sido abandonado por quase todos os seus amigos e irmãos. Apenas Lucas, o médico amado, o seu companheiro de viagem, o historiador, o cronista das suas viagens, estava com ele no momento em que ele escreve essa carta. Para salientar a angústia vivenciada no seu coração, meus irmãos, a situação de desprezo e de sofrimento que ele estava passando, Paulo então pede a Timóteo para que, juntamente com outros amigos e irmãos, amigos de ministério, colegas de ministério, o visitassem, pois se sentia abandonado, cansado e desconfortado. Essa necessidade, meus irmãos, é descortinada através do seu pedido enfático para que nesta visita ele trouxesse também os seus pergaminhos, e uma prova de que ele estava sendo tratado como indigente é que ele pede também
a sua capa, para que ele pudesse ser abrigado do intenso frio que ele estava vivendo naqueles momentos ali na cidade de Roma, em algumas das prisões daquela época. E ao escrever esta epístola, meus irmãos, Paulo pretendia dar a Timóteo, o seu filho na fé, algumas instruções de como ele deveria exercer o pastorado da igreja de Éfeso, a igreja que Paulo tinha um grande apego por ela, da qual Paulo havia ficado ali naquela cidade durante 3 anos, fundado a igreja, fundado uma escola missionária, um seminário, da qual ele havia escrito a epístola para aquela igreja, e também havia mandado o próprio Timóteo para estar naquela igreja, exercendo um pastorado, e para isso ele precisava ser instruído de como ele deveria fazer. Então, inspirado pelo Espírito Santo, meus irmãos, o apóstolo faz então a Timóteo um diagnóstico da época em que ele estava vivendo, bem como ele vai apresentar também uma receita para que o seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, pudesse vencer a apostasia dos últimos dias à frente daquela grande e importante igreja. E essa receita era exatamente as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento e também aquilo que era instrução de Paulo para Timóteo como a carta que ele acabaria recebendo. Então, de posse dessas informações preliminares, eu gostaria de abordar com os irmãos nessa ocasião, em rápidos minutos, o seguinte tema: a Bíblia Sagrada, o antídoto para a apostasia de todos os tempos. A Bíblia Sagrada, o antídoto para a apostasia de todos os tempos. Eu quero destacar em primeiro lugar, meus irmãos, que isso acontece por conta dos males próprios da depravação total da humanidade. Males próprios da depravação total de toda a humanidade. E quando nós falamos de depravação total, obviamente a nossa intenção é aquela que foi determinada pelos seguidores de João Calvino. Trata-se não de que o homem seja tão depravado, ou que essa época seja tão depravado quanto ela poderia ser, mas que todas as áreas da existência humana, elas foram atingidas pelo pecado original. Elas foram contaminadas pela semente do mal. E embora, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo conhecesse de perto a Timóteo e reconhecesse nele um pastor de grande potencial para estar à frente daquela igreja que Paulo amava tanto, Paulo chama a atenção de Timóteo com relação a alguns fatos escatológicos que estavam já naquele tempo acontecendo, e isso preocupava tremendamente o apóstolo Paulo. Por isso, com a habilidade própria da pena de uma mente fantástica, inspirada pelo Espírito Santo, ele inicia esse terceiro capítulo dessa epístola, se você observar, utilizando-se de um vocativo para chamar a atenção daquilo que estava acontecendo, daquilo que ele vinha tratando e daquilo que ele iria tratar, quando ele no versículo 1 do capítulo 3, ele inicia dizendo: sabe, porém, isto. Os comentaristas, por exemplo, da Bíblia de Genebra, da sua segunda edição, eles vão defender a ideia de que não era a intenção primária do apóstolo Paulo focar os tempos imediatamente anteriores à vinda de Cristo, ao retorno de Cristo. Porém, alguns deles vão dizer que a sua preocupação era exatamente com o último dia, o dia do Senhor. Mas a verdade é que, para consolidar a perspectiva neotestamentária de os últimos dias terem sido iniciados, é preciso que nós entendamos aquilo que isso significa, que era exatamente o período da inauguração do ministério terreno de Cristo, a sua encarnação,
entre os homens, para que nós pudéssemos ver a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ali, no primeiro advento de Cristo, inicia-se então o chamado últimos dias. E uma boa pergunta que pode ser feita é essa, meus irmãos: será que de fato nós estamos vivendo os últimos dias? Eu acho que ninguém mais tem dúvida disso. Já não existia dúvida no passado. O último dia, os últimos dias, são dias terríveis. E Paulo então vai tratar isso exatamente na abertura desse capítulo 3, na parte B do versículo, quando ele vai dizer que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. E é interessante você observar que Paulo vai fazer uma descrição desses tempos difíceis. Observem, por exemplo, os versículos de 2 a 5, quando ele vai tratar daquilo que seria comum nesses tempos e que já existia na sua época. Os homens eram egoístas, eram avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, eram pessoas já insensíveis, caluniadores, homens que não tinham o domínio próprio, eram cruéis, maus, traiçoeiros, insolentes, vaidosos e amigos do mundo, preferindo se tornar inimigos de Deus. É dessa época então que o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo, de que ele estava vivendo e ele já estava imerso em meio a esta sociedade corrupta, corruptora, que é o presente século. No versículo 5, meus irmãos, Paulo então apresenta um detalhe que, a meu ver, é muito importante, justamente porque diz respeito àquilo que muitos de nós fazemos, ou seja, nós até saímos das nossas casas, nós vamos à igreja, vamos à casa do Senhor, nós vestimos uma vestimenta de humildade, mas na verdade nós somos impiedosos. E o apóstolo Paulo fala isso exatamente no verso 5, quando ele diz: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge deles também. Se a princípio Timóteo deveria fugir de homens com características dessa lista que vai do versículo 2 ao 5, ele também deveria fugir daqueles que têm uma falsa piedade, aquelas pessoas que vivem uma verdadeira esquizofrenia espiritual. Ao chegarem na igreja, elas são absolutamente santas. Aliás, elas já começam a fazer isso quando saem de casa. Elas pegam a Bíblia, põem no peito, tem que ser com a mão esquerda, não é? E inclinam a cabeça um pouquinho assim, 15 graus, não faça mais do que isso não. E você então já demonstra uma piedade, ou melhor dizendo, uma falsa piedade. Mas Paulo diz: dessas pessoas também você deve se afastar. A denúncia, meus irmãos, do apóstolo Paulo agora também obtém cores internas e intensas. A denúncia tem como foco pessoas que, embora praticando atos reprovados e listados nos versículos anteriores, eles se apresentavam como se fossem piedosos. Já viram aquele tipo de gente que quer aparentar uma santidade que não tem, mas no dia a dia, nos momentos mais simples, essas pessoas vão demonstrar quem de fato elas são? Impiedosas, mas se apresentam como se piedosas fossem. E o termo grego utilizado aqui deve ser interpretado, meus irmãos, no sentido que de alguém que deseja ter uma vida de santificação e comunhão intensa com Deus. Piedade não é somente passar alguém
necessitado na sua rua e você demonstrar um tipo de piedade para com ela. A palavra aqui, o sentido semântico principal da palavra aqui é exatamente piedade, ser alguém que deseja ter comunhão íntima com Deus, alguém que vive em santificação com Deus. Observe que Paulo diz que essas pessoas têm apenas a forma de piedade, mas a rigor elas não são piedosas, muito pelo contrário, são praticantes das obras da carne e não do fruto do Espírito. E esta situação identificada e diagnosticada pelo apóstolo Paulo, desta forma, ele adverte de forma veemente ao seu filho na fé Timóteo, o pastor da igreja de Éfeso: foge também destes. Havia necessidade não de uma comunhão, não de uma aproximação, mas de uma fuga, de uma separação. Havia necessidade disso, pois estes não eram amigos, mas eram inimigos de Deus e que sorrateiramente incutiam suas doutrinas, vãs doutrinas, falsas doutrinas, na mente, no meio da igreja de Éfeso, e isso era completamente reprovável. Mas um segundo destaque que eu gostaria de fazer, meus irmãos, eles estão contidos nos versículos de 10 a 13 desse capítulo 3. Quando a gente pode destacar a necessidade de continuar firme e perseverante na verdade. Se aquilo que chamava a atenção é para uma depravação total, que as pessoas viviam mesmo tendo capa de piedade, agora Paulo apresenta algo no sentido positivo. Antes era um sentido negativo, agora no sentido positivo. A necessidade de continuar firme e perseverante na verdade. Ao contrário do século em que estamos vivendo, onde a ênfase, meus queridos irmãos, é o pragmatismo, o apóstolo Paulo aponta para a única possibilidade de saída para que o indivíduo e, por fim, a própria igreja consiga vencer o presente século, os embates dessa vida, de forma que o nome do seu Deus seja honrado e glorificado. Paulo inicia então essa nova sessão que vai do versículo 10 ao 13, usando mais uma vez uma construção adversativa, quando ele vai falar, porém, para exemplificar a maneira correta como Timóteo deveria viver. Se ele lista o que ele não deveria fazer, o que os homens estavam fazendo, ele agora vai dizer, tu, porém, é algo contrário àquilo que ele deveria fazer. Seguindo de perto os ensinos dados pelo próprio apóstolo Paulo, e procedendo exatamente como o seu mestre, o apóstolo Paulo, havia procedido, com um propósito muito bem definido na sua vida, que era exatamente um somatório da fé que ele depositava em Cristo, da longanimidade, do amor, da perseverança, mesmo em meio a tribulações e sofrimentos. Timóteo, por fim, haveria de encontrar o antídoto para os problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Nesses versículos, meus irmãos, Paulo expõe suas reflexões em relação aos falsos mestres dos últimos dias, relembrando a Timóteo que ele, Paulo, também havia sofrido nas mãos dos enganadores na própria igreja. A preocupação de Paulo desde o primeiro momento com a igreja de Éfeso era exatamente essa, que ela não fosse invadida por falsos profetas, por falsos mestres, com falsos ensinamentos. Isso fica muito claro quando, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, ele menciona isso aos seus presbíteros quando se reúne lá em Mileto. Quando eles se despedem daqueles presbíteros, ele diz, eu tenho medo, porque com a minha saída, lobos devoradores entrarão na igreja e disseminarão um falso ensino. E também no próprio meio de vocês, lobos devoradores surgirão e ensinarão falsas doutrinas.
Então havia grande preocupação, meus irmãos, com aquilo que estava acontecendo na igreja e da forma como Timóteo deveria proceder. E nestes versículos, Paulo então expõe as suas reflexões sobre esses assuntos. Timóteo, meus irmãos, era uma testemunha da forma como Paulo havia sofrido. Ele era companheiro de viagem de Paulo, e Paulo havia sofrido não apenas uma vez, mas diversas vezes, e Paulo vai citar isso na cidade, que aconteceu com ele na cidade de Antioquia, em Icônio e Listra. O apóstolo não omite as dificuldades, porém, o apóstolo destaca para o jovem pastor: de todas, entretanto, me livrou o Senhor. É bom lembrar, meus irmãos, que nestas cidades, eles receberam o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através da instrumentalidade de Paulo. Foram nessas cidades que se levantou uma grande oposição à equipe missionária encabeçada por Paulo, porém no poder do Espírito Santo, uma igreja foi fundada em cada cidade, conforme relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. E agora, sem ocultar absolutamente nada ao novo pastor, Paulo informa a Timóteo uma triste realidade ao afirmar no versículo 12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Em outras palavras, viver de forma firme e perseverante na verdade custaria a ele, ou seja, custaria a Timóteo ou a qualquer outra pessoa uma vida desconfortável, uma vida permeada de perseguição que seria imposta sobre essas pessoas. Qualquer pessoa que queira viver de forma como as Escrituras Sagradas nos ensinam, elas serão perseguidas por homens maus. Por quê? Porque a amizade do mundo é inimiga da amizade com Deus. Estes homens, meus irmãos, virtuais opositores de verdadeiros cristãos, e em especial opositores de Timóteo, se insurgiram dentro da própria comunidade, dentro da própria igreja, enganando a muitos e também sendo enganados. Esta é a prática do presente século. Se você não quiser sair de casa, basta você acessar o Facebook, e você vai ver a quantidade de postagens estranhas, malucas, que você encontra ali, de lugares que se diz Igreja do Senhor, e se prega um falso evangelho, com falsas doutrinas, e cheias de falsos mestres, até de falsos apóstolos. E quando Paulo fala sobre homens perversos e impostores, isso é uma clara alusão a problemas que haviam ocorrido dentro da comunidade, e que tinham origem nas ações e ensinamentos de falsos mestres, de falsos profetas, conforme detalhados nos versículos de 1 a 5. Meus irmãos, é estranho que determinadas coisas aconteçam no nosso próprio meio. Homens que outrora pregavam contra o famigerado evangelho forjado no inferno, nas hostes infernais, o evangelho da prosperidade, hoje são os grandes defensores, os grandes propagandistas desse evangelho falso, no qual leva as pessoas a não se preocuparem com a vida por vir, mas se preocuparem apenas e exclusivamente com o presente século, onde eles possam viver bem, porque o que importa para eles é o aqui e o agora. Foge desses também. Em terceiro e último lugar, meus queridos irmãos, eu quero destacar a fonte sagrada de onde emanam as diretrizes para toda a boa obra. Essa fonte não poderia ser outra senão as Escrituras. Após discorrer sobre as corrupções e os males que caracterizam esses últimos dias, frutos da depravação total, fruto da queda do homem,
Após destacar a necessidade de Timóteo permanecer firme e inabalável na verdade, Paulo agora vai apontar aonde é que Timóteo deveria beber, aonde ele iria encontrar as diretrizes para toda boa obra. Elas estavam exatamente nas Escrituras Sagradas. Mais uma vez, Paulo vai iniciar uma nova sessão usando a mesma estrutura das anteriores. Quando no versículo 14 ele afirma: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. A instrução do velho apóstolo, meus irmãos, caminha no sentido de realçar a necessidade da permanência do jovem pastor de Éfeso nos ensinamentos que ele havia aprendido. Esses ensinamentos, meus irmãos, datavam de um período distante, remontava à infância do próprio Timóteo, na qual ele houvera aprendido as Escrituras Sagradas da sua mãe, da sua avó, da sua mãe Lloyd, da sua avó Eunice. E esses ensinamentos o haviam tornado sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quando olhamos a sequência do versículo 16, meus queridos irmãos, e 17, nós veremos então a fonte do correto viver, que foi reiterada pelo apóstolo Paulo, não somente a Timóteo, mas também a todo aquele que deseja viver, como ele mesmo disse, piedosamente em Cristo. Ou seja, Paulo vai apontar para as Escrituras Sagradas. E nestes versículos, nós encontramos as características básicas do livro sagrado, que é de fato a revelação especial de Deus para o homem, a chamada revelação proposicional, na qual nós temos em nossas mãos. Observe as características que Paulo fala dessa palavra, das Escrituras Sagradas, a partir do versículo 16, quando ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. E você vai claramente perceber aí as 4 doutrinas fundamentais que diz respeito às Escrituras Sagradas. Você vai encontrar a inspiração das Escrituras, a autoridade das Escrituras, a inerrância das Escrituras e a suficiência das Escrituras. Essas são as características que Paulo vai destacar aqui. A Bíblia, meus irmãos, e somente a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Isto é, a Bíblia foi soprada pelo Espírito Santo de Deus e nenhum outro livro mais aconteceu isso. Só as Escrituras Sagradas. E é importante destacar que ela não somente foi inspirada, meus irmãos, no sentido geral, mas ela foi inspirada em todas as partes, ou seja, não há nenhum ponto nas Escrituras Sagradas, nenhum versículo, nenhuma palavra que não tenha sido inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo vai destacar dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda. E como consequência lógica deste princípio da inspiração, nós vemos que ela também é inerrante. Se foi o Espírito Santo de Deus que inspirou autores sagrados para registrar a revelação de Deus para nós, é imprescindível, é imperativo que nós também creiamos na inerrância da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas. Ou seja, nós não podemos crer que a Bíblia possa conter erros. Por quê? Porque trata-se da palavra de Deus. Ao longo do tempo, meus queridos irmãos, essa doutrina foi severamente atacada, foi questionada, principalmente com o advento de um período chamado de alta crítica, que era a influência do mundo moderno, do iluminismo, sobre a igreja. E isso trouxe efeitos devastadores. O iluminismo pregava que o centro de todas as coisas estava na razão e que, portanto, eram necessárias provas científicas que, por não serem encontradas em muitos casos, apontavam, segundo essas correntes, isso apontava para uma prova de que a Bíblia estava cheia de erros.
E a gente sabe de diversos pontos aqui que são questionados por alguns que defendem a ciência, como dizendo que a Bíblia contém erro. Nós não acreditamos. A verdade é que a Bíblia não contém erros, e isso poderá, meus irmãos, ser finalmente confirmado no dia em que todas as coisas entrarem no seu estado final. Todos poderão ver que aquilo que as Escrituras Sagradas falou se cumpriu integralmente, conforme registrado pela inspiração do Espírito Santo. Outra característica das Escrituras é a sua autoridade. Autoridade, como nos ensina o versículo 16, não apenas para ensinar, mas autoridade também para repreender, para corrigir e para educar na justiça. O final do versículo 16 vai exatamente dizer isso. Então, essa palavra que foi inspirada por Deus, ou seja, a revelação de Deus foi registrada, ela foi registrada sem erros, e ela é fonte de autoridade. Aquilo que ela diz é a palavra do Senhor, por isso qualquer pessoa, e principalmente um pregador, que assuma um púlpito da igreja para pregar o Evangelho, pode afirmar, se for fiel ao texto, dizendo o seguinte: assim diz o Senhor. É palavra de autoridade. E a quarta característica da Bíblia, meus irmãos, é a sua suficiência. E é interessante verificar que essa doutrina é muito atacada nos nossos dias, às vezes até sem perceber. O Dr. James Montgomery Boyce, já falecido, pastor da 10ª Igreja Presbiteriana na Filadélfia, nos Estados Unidos, ele afirma que essa é a doutrina que é mais questionada nos nossos dias, no meio do povo de Deus. Pasmem com isso, mas é no meio do povo de Deus. Nós não estamos mais interessados, meus irmãos, em saber o que é que a Bíblia Sagrada diz, o que é que ela tem a nos dizer, mas nós temos preferido, quando eu digo nós aqui, é uma forma geral, as pessoas têm preferido as novas revelações do Espírito, que via de regra, meus irmãos, causam dificuldades e transtornos no meio do povo de Deus. Quantas igrejas, quantos irmãos não estão aí atrás dessas novas revelações, querem ouvir os profetas de plantão, querem ouvir aquilo que tem de novidade e que está além das Escrituras Sagradas. Isso não deve acontecer no nosso meio. A nossa confissão de fé do Westminster, os nossos símbolos de fé, a nossa forma de pensar diz exatamente o contrário. Essas antigas formas de revelação cessaram. Hoje o Senhor Deus nos fala através da sua palavra, ela é suficiente, e nós dizemos, ela é a nossa única regra de fé e de prática. Então, não precisamos absolutamente de mais nada. Tudo o que precisávamos, nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Tudo aquilo que precisamos para as nossas vidas, para a tomada das nossas decisões e para o nosso viver diário, nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Irmãos e amigos, nesse momento eu quero trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Principalmente nós estamos no domingo que antecede o dia da Bíblia, que é o próximo domingo. É interessante como a Bíblia é o maior best-seller de todos os tempos e todo mundo. Nenhuma outra publicação se compara a ela. Você hoje tem a Bíblia impressa em diversas versões, diversos tamanhos, com diversos comentários. A Bíblia hoje você encontra no celular, você encontra no tablet, você encontra até no relógio. Então você tem tudo isso aí, é uma facilidade imensa. Mas é interessante, meus queridos irmãos, como muitas vezes nós esquecemos as Escrituras Sagradas. Elas não fazem parte da nossa vida diária. Elas não fazem parte do nosso alimento diário. E muitas vezes nos alimentamos apenas uma vez por semana, quando comparecemos à igreja para juntos adorarmos ao Senhor. Conta-se a história de que
o pastor foi visitar uma irmã, e ao chegar na casa daquela irmã, ela estava muito chateada com tudo que estava acontecendo. Ela reclamava absolutamente de tudo, do marido, dos filhos, da casa, da saúde, essas coisas do dia a dia, toda a dificuldade financeira. E ela reclamou ao pastor, e o pastor ficou preocupado com aquela irmã, e ela disse: pastor, e para concluir, para terminar, o pior agora é que eu perdi meu óculos faz 8 dias. E o pastor ficou preocupado, né? E então convidou aquela irmã para orar, e antes de orar ele disse: irmã, vamos ler a Bíblia Sagrada? Vá buscar a sua Bíblia. E ela, quando pegou a Bíblia Sagrada, imagina o que ela encontrou dentro da Bíblia: os óculos. 8 dias que ela não se aproximava do texto sagrado. Então, muitas vezes, meus queridos irmãos, nós temos a Bíblia ao nosso lado, até aberta na sala de muitas pessoas, num ambiente bem bonito, bem visto assim, aberta no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Potente, Deus descansará. Pastor, isso aqui é o nosso amuleto, não é? Mal nenhum sucederá à nossa casa, caiam 1000 à direita, 10.000, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à direita, não será jamais abalado. Mas a verdade é que nós não temos usado as Escrituras Sagradas, não temos intimidade com as Escrituras Sagradas. E nós precisamos então ter consciência, meus irmãos, que nós estamos vivendo num mundo mau, que está posto no maligno e que se caracteriza pela apostasia e pela inimizade com Deus. Estava vendo ontem também no Facebook, eu gosto muito do Facebook, um pastor numa igreja neopentecostal, a igreja cheia, e ele falando, se rasgando de elogio a uma igreja católica, e ele diz que vai várias vezes à igreja católica, eles fazem um trabalho fantástico, e chama o padre ali, o padre também começa a fazer elogios ao pastor e à igreja, e se abraçam, nós somos irmãos. Eu fico pensando que quando nós somos muito amigos do mundo, nós temos esquecido que nós nos tornamos inimigos de Deus, porque não há comunhão entre luz e trevas. E quando há muito elogio daquilo que se faz, para um lado e para o outro, cuidado, porque essa política, essa ideia, melhor dizendo, do politicamente correto, tem levado as pessoas a lugares horríveis. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que há necessidade, meus irmãos, de nos mantermos fiéis àquilo que aprendemos, não importando que o mundo e as forças do mal, muitas vezes até dentro da própria igreja, não importa o que elas façam contra nós, é necessário que nós permaneçamos fiéis. É necessário que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós nos firmemos na verdade. E como disse o Senhor Jesus Cristo, a tua palavra é a verdade. Qualquer coisa que você ouvir sobre a palavra de Deus, sobre o presente século, sobre qualquer outra coisa, vá à palavra. Algum pastor estiver pregando algo que seja diferente da palavra, questione. Nós não podemos esquecer esta palavra, que, como bem disse o salmista, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. A terceira coisa, não podemos abrir mão da palavra de Deus que tem sido posta em nossas mãos. Ela, e só ela, deve ser a nossa única regra de fé e prática. Foi a partir dela, meus irmãos, que um dia nós ouvimos a pregação do Evangelho, de que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, mas ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E essa palavra nos alcançou quando andávamos em trevas. Nós fomos alcançados eficazmente por essa palavra, por uma graça irresistível, e ela nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, é dessa palavra que nós não podemos abrir mãos. Foi ela que nos mostrou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Nós precisamos nos conscientizar, meus irmãos, que necessitamos a cada dia nos santificar na palavra de Deus e que a palavra de Deus seja, de fato, a nossa única regra de fé e prática. E eu concluo a minha palavra nesta ocasião, meus queridos irmãos, dizendo, ou melhor falando, desafiando essa igreja a fazermos com que outras pessoas também possam ter acesso às Escrituras Sagradas. Mas não somente acesso às Escrituras Sagradas, que elas também possam ser instruídas segundo as Escrituras Sagradas, que elas possam ser discipuladas, que a palavra seja explicada a elas, porque essa bendita palavra é a única que é inspirada, inerrante, autoritativa e suficiente. Foi através da mensagem pregada a partir dela que nós fomos chamados para a vida em Cristo Jesus. Portanto, queridos irmãos, se nós quisermos um antídoto para a apostasia de todos os tempos, mas principalmente na nossa época, na época que nós estamos vivendo, vamos lançar mão das Escrituras Sagradas, a inerrante palavra de Deus. Que Ele, portanto, nos abençoe e nos faça permanecer firmes, caminhando para a sua honra e glória. Amém.